bem-vindos a esta análise. Sabe aquela lembrança nostálgica de viajar de carro e chegar com o para-brisa completamente forrado de insetos esmagados? Pois é, isso nos leva a um mistério científico simplesmente fascinante. É um fenômeno que quase todo mundo que pega a estrada já percebeu, mas a explicação por trás dos números traz uma reviravolta incrível ligada à engenharia. E então, vamos direto ao ponto. Para onde foram todos os insetos do para-brisa? Para quem se lembra das viagens de carro nos anos 80 e 90, ter que parar num posto de gasolina só para esfregar a frente do veículo era uma parada obrigatória, né? Era inevitável. Mas hoje em dia o vidro fica surpreendentemente limpo. O que será que aconteceu de lá para cá? Para tentar entender e quantificar esse chamado fenômeno do para-brisa, o Museu Nacional de História Natural da França, junto com outras organizações, teve uma ideia bem interessante. Eles lançaram uma iniciativa de ciência cidadã por meio de um aplicativo chamado Bugs Matter, ou seja, insetos importam. A lógica é super simples. As pessoas contam os insetos esmagados nas placas dos carros depois de uma viagem e enviam os dados pelo smartphone. E olha, os dados relatados a partir dessas contagens em estradas são de cair o queixo. Para ter uma ideia, há um estudo dinamarquês bem longo, acompanhado por 2 décadas, que mostrou um declínio absurdo de 80% a 97% na quantidade de impactos em determinados trechos rodoviários. É o tipo de queda livre que faz qualquer alarme ecológico disparar na hora. A coisa parece ainda mais urgente quando a gente olha para dados do Reino Unido. Usando as informações desse mesmo aplicativo Bugs Matter, foi documentado um tombo brutal de quase 63% em um intervalo curtíssimo de apenas 3 anos, entre 2021 e 2024. A princípio, o cenário pintado por esses números é de um colapso muito rápido na quantidade desses bichinhos. Claro que, diante de tendências tão drásticas, a comunidade científica apontou logo para os grandes problemas sistêmicos. Estamos falando de causas amplamente conhecidas, como a perda contínua de habitat natural, o uso cada vez mais agressivo de pesticidas, a poluição do ar e do solo e, obviamente, as mudanças climáticas. Sem dúvida nenhuma, cada um desses fatores é um estressor imenso para as populações de insetos. Mas é exatamente aqui que a história ganha um novo rumo, com a reviravolta da aerodinâmica. Antes da gente aceitar os dados automotivos como uma medida perfeita e inquestionável do colapso populacional, tem uma variável gigantesca na equação: a física aplicada. Os carros modernos são absurdamente mais eficientes cortando o vento do que os veículos de antigamente. Sedãs do começo dos anos 2000 tinham um coeficiente de arrasto entre 0,30 e 0,35. Hoje, os elétricos e os sedãs modernos baixaram isso para algo entre 0,20 e 0,25. Na prática, isso significa que nossos carros atuais são 30 a 40% mais escorregadios contra o vento. E adivinha? Essa mudança aconteceu exatamente na mesma linha do tempo das pesquisas de declínio de insetos. Para entender como isso funciona na estrada, a gente precisa falar sobre a onda de proa. Um carro em alta velocidade não sai simplesmente rasgando o ar. Ele empurra uma massa de ar comprimido bem na frente dele. Com para-brisas muito mais inclinados e designs super suaves, essa massa de ar age como uma rampa invisível. Os insetos que estão voando ali na altura do para-choque acabam meio encostando na lataria, porque são levados e desviados pela corrente de ar passando direto por cima do teto. Tem uma história real muito bacana que ilustra o poder imenso dessa onda invisível. Uma pessoa contou que estava dirigindo um Alfa Romeo conversível no meio de uma chuva forte, com a capota totalmente abaixada. E o detalhe é que eles nem precisaram fechar o teto. Contanto que mantivessem a velocidade ali acima de uns 105 km por hora, a cabine ficava perfeitamente seca. Os outros carros estavam com os limpadores no máximo, mas o Alfa Romeo criou uma bolha de deflexão tão densa que jogava água para longe. Bom, se consegue desviar gotas de chuva pesadas em alta velocidade, com certeza varre os insetos também. E para confirmar essa teoria, temos uma prova muito curiosa vinda do céu. O pessoal da aviação geral tem aviõezinhos tipos da Piper, que são até apelidados de esmagadores de insetos. Sabe por quê? O design frontal e os ângulos do vidro dessas aeronaves quase não mudaram nos últimos 50 anos. E a observação de quem pilota é que eles continuam colidindo com uma quantidade absurda de insetos voando baixo, exigindo limpeza constante, igualzinho nas décadas passadas. A geometria não mudou, logo a sujeira bate igual. Ah, mas e o estudo francês que usou as placas de licença em vez do vidro? De fato, foi uma decisão inteligente padronizar pelo tamanho da placa. Mas tem um detalhe crítico. Essas placas ficam presas no para-choque. E a frente dos veículos atuais abandonou totalmente aquele formato quadrado de parede de tijolos e virou um perfil em cunha incrivelmente desenhado para o vento. Ou seja, o fluxo de ar atua de forma super eficiente, reduzindo os impactos ali embaixo também.
Isso tudo nos indica que, para garantir que as contagens de ciência cidadã sejam um reflexo exato da ecologia, a metodologia tem que aplicar alguns controles rigorosos. É preciso isolar variáveis como a mudança no estilo dos carros ano a ano, separar os veículos por categorias de design aerodinâmico, monitorar se as velocidades mudaram e, acima de tudo, usar dados capturados na natureza intocada para servir como âncora para a pesquisa. Só para ficar bem claro o porquê dessa separação ser vital, pensa num furgão bem antigo quadrado como uma caixa e um sedã moderno todo elegante. Se o sumiço dos insetos fosse 100% biológico, sem nenhuma influência mecânica, a queda nas manchas de impacto teria que ser idêntica nos dois carros. Mas sem separar esses perfis, fica literalmente impossível saber o quanto da queda é porque os insetos sumiram e o quanto é só porque a frota inteira ficou bem mais lisa. Apesar de tudo isso, nós não podemos ignorar a biologia. Tem dados sérios e independentes provando que algo crítico está mesmo acontecendo na natureza. Um estudo muito famoso feito na Alemanha apontou uma queda assustadora de 75% na biomassa de insetos voadores. E o detalhe que valida isso? Essas medições foram feitas usando armadilhas em forma de tenda, no meio de reservas naturais isoladas e protegidas, sem influência de carro nenhum. Então sim, existe um componente biológico e sistêmico alterando as coisas. E conforme a ciência se aprofunda, a complexidade só aumenta. Além de tudo que já falamos, especialistas notaram outras forças agindo nos bastidores. Temos pesquisas sobre o impacto massivo de grandes turbinas eólicas bloqueando rotas de insetos, temos as flutuações naturais de clima e predadores, e até desastres específicos como a doença fúngica que devasta as populações de morcegos, que por sinal são enormes devoradores de insetos noturnos. A teia de interações é imensa. Para amarrar todos esses pontos, o declínio nas populações de insetos é uma realidade e os desafios ecológicos são genuínos. As evidências das reservas não mentem. Mas a grande sacada aqui que a física nos ensina é que aquelas porcentagens super extremas divulgadas a partir da contagem em carros estão muito possivelmente inflacionadas. Nossos veículos de hoje viraram mestres da engenharia criados para não colidir com o ar, nem com as coisas que estão flutuando nele. O que nos deixa com um desafio super profundo daqui para frente. Ao avaliarmos alarmes sobre o nosso mundo natural, precisamos sempre nos perguntar: a gente está de fato medindo com precisão um ambiente que muda vertiginosamente ou não estamos sabendo colocar na balança a fantástica evolução das ferramentas que usamos para observá-lo? É bem aí, no meio dessas duas respostas, que a ciência mais fascinante acontece. Fica a reflexão e até a próxima explanação.